E senhoras, voltamos. A teacher teve que voltar com o mate porque a voz tá, a garganta aqui tá pelejando, viu? Mas vamos dar prosseguimento, vamos entrar agora num assunto muito interessante pra você, né? Que quer ser um militar, que tá aí na peleja aí do concurso em relação aos direitos eleitorais, direitos políticos, né? Do militar. No teu material tem aí, logo abaixo da súmula vinculante 18 que a gente viu na última aula, tem um quadro aí, né, do artigo 14, parágrafo 8º da CF, né, que fala ali que o militar alistável, ele é elegível em duas hipóteses, e a gente vai tratar essas hipóteses agora. Só um minutinho. Fechamos aqui o mate. Vamos lá. O militar. Gente, primeira regra, né? O militar ele tem que ser o quê? Alistável. O que é isso? Não pode ser o conscrito, né? O conscrito é aquele que a gente já viu ali também na aula passada, né? Que tá ali prestando serviço para o Exército, Marinha, Aeronáutica. Ele não pode ser. Ele tem que ser um militar o quê? Alistável. E aí a gente, dentro dessa vertente, a gente tem duas possibilidades. Primeira possibilidade, se ele tiver mais de 10 anos de atividade. E a segunda é se ele tiver menos de 10 anos, né, de atividade. Então, vamos lá. O militar, ele tem que ser da União, Exército, Marinha, Aeronáutica, ou do Estado e do Distrito Federal. O que é isso? PM, bombeiro. Então, ou eu vou ter aquele militar que presta serviço para o Exército, Marinha e Aeronáutica, ou eu vou ter o militar do bombeiro e da PM. Então, guarda municipal não entra aqui, policial civil não entra nessa regra, o agente penitenciário, que é o policial penal, também não entra nessa regra. Vocês têm que se atentar ao foco do policial militar e bombeiro militar no âmbito estadual e no âmbito federal. A União, Estado e Distrito Federal o Exército, Marinha e Aeronáutica, desculpa, tá bom? Espero que vocês tenham entendido esse ponto. Se ele tiver menos de 10 anos de atividade, ele vai ter que se afastar da atividade. E eu não tô aqui falando de um afastamento temporário. Vou me afastar para poder me candidatar. Não, ele vai ter que sair, literalmente ser excluído do quadro. Ele vai ter que pedir baixa oficial real e não ser mais militar, tá? Então ele tem que deixar de ser militar, ele tem que abandonar a carreira, ele tem que se afastar definitivamente, tá bom? Se ele tiver mais de 10 anos de atividade, a lei fala que ele será agregado pela autoridade superior. Esse agregamento, aí sim, nesse caso, com mais de 10 anos, porque ele adquiriu a estabilidade, né? Que vocês lembram lá na legislação que para ser estável tem que ter mais de 10 anos de efetivo serviço? Então, ele adquiriu a estabilidade. Se ele tiver mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior competente. Esse agregamento, sim, é uma espécie de afastamento temporário. Não é igual se ele tiver menos de 10 anos, que ele vai ter que sair realmente. Adeus, polícia, tchau, nunca mais volto. Aqui não. Aqui é um afastamento, é um agregamento pela autoridade superior. Se ele saiu, vou ser agregado temporariamente porque eu vou me candidatar. Ele saiu e se ele for eleito, né? A lei fala que no ato da diplomação, gente, não é na data da posse. A banca pode me dizendo que é na data da posse. Não, é no ato da diplomação. Ele vai ser afastado de forma automática. Foi eleito na data da diplomação, ele será afastado de forma automática. O que é isso? É de ofício, é imediato. Ele não vai pedir, ele não vai preencher requerimento, ele não vai preencher nenhum papel, é de forma automática, tá? Ele vai para a reserva. O que é reserva? É a inatividade do policial militar. Muita atenção aqui, porque a banca pode dizer que ele vai para a reforma. Reforma é aquele caso, lembra do que não volta mais? Já foi e não volta mais? Nem em estado de emergência, necessidade, calamidade pública, ele não volta. A reserva, ele volta, ele tem capacidade de voltar para a reserva. Então, aqui é reserva, tá? Ele vai para a reserva, ele não vai para a reforma. Voltando, se ele for eleito no ato da diplomação, de forma automática, ele vai para a reserva, beleza?
E se ele não for eleito, Franciele? Se ele não for eleito, gente, ele vai voltar a trabalhar normalmente, né? Vamos voltar para a produção, vida real, beleza? Ok, eu tenho mais uma observação para fazer aqui. Tudo isso que eu te falei tá aí no teu material, tá? Nessa tabelinha que o Rafael colocou aí, menos de 10 anos, mais de 10 anos, tá? A gente tem aqui uma situação que tá aí no teu material, tá em amarelo. Eu vou ler para você, tá assim, ó. O parágrafo 10 diz que no mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral em até 15 dias depois da diplomação. Os casos de ação de impugnação tramitam em segredo de justiça. O que é isso, gente? Isso aqui é a AIME, que é a ação de impugnação de mandato eletivo. Isso aqui o CESP gosta bastante, é bem cobrado, tá? Isso aqui é uma ideia de impugnar o mandato do outro candidato, né? Eles usam muito essa ferramenta, eles usam muito a AIME para impugnar o mandato. Quando se vê alguma irregularidade ali, que a gente vai ver aqui as situações, tá? Primeira regra, anota aí no teu material, embaixo do bizu, embaixo dessa informação aí que o Rafael colocou, coloca assim, ó, AIME, A-I-M-E, ação de impugnação de mandato eletivo. Primeiro, é pela justiça eleitoral, óbvio, né? Estamos falando de direito eleitoral, então é pela justiça eleitoral. Segundo, o prazo é de 15 dias. A banca pode trazer 30, a banca pode trazer 60, 20, o prazo é de 15 dias. Gente, é 15 dias da diplomação, nunca é da posse, é da diplomação, se atentem a isso. Eu tenho que ter prova, que o outro candidato, eu tô lá em passagem, vou me candidatar a prefeita da cidade e Joãozinho, eu tô vendo que Joãozinho tá cometendo atos irregulares de abuso do poder econômico, de corrupção ou fraude. São as três observações, né? São as três possibilidades que a AIME traz pra gente. Então, o outro candidato, ele tá com abuso do poder econômico ou o outro candidato está com corrupção ou fraude dentro das eleições. Então, eu vou entrar com essas provas. Eu preciso de prova porque eu estou acusando alguém de alguma coisa. Então, eu preciso ter provas, tá bom? O processo, ele vai tramitar em segredo de justiça. Aí agora aqui, ó, presta atenção, porque agora vem a boa. O CESP vai dizer o quê? Pelo princípio da publicidade, a ação de impugnação tem um prazo de 15 dias da diplomação e ela ocorrerá publicamente. Errado. Neste caso, não aplicaremos o princípio da publicidade. A própria Constituição traz segredo de justiça é sigiloso. Não vou aplicar o princípio da publicidade aqui, viu? Muito cuidado para vocês não escorregarem nessa casca de banana, tá bom? O autor, ele vai responder se temerária má fé. Ou seja, eu tô lá querendo impugnar a candidatura de Joãozinho lá em Passagem e simplesmente, me filho, Joãozinho vai ser prefeito nem com a vaca tussa. Vou lá e entro com uma AIME para Joãozinho e simplesmente, querido, era tudo mentira. Só para atrasar a vida mesmo, para ele ficar perturbado e se estressar e atrasar e focar a atenção em outra coisa, não focar na candidatura dele. Eu agi de má fé, então eu vou ser responsabilizada. Eu não posso usar desse mecanismo para ficar atrasando a vida do outro candidato, certo? Gente, falamos muita coisa sobre direito político, mas eu preciso falar a última coisa para fechar. Tem dois pontos que eu quero tratar com vocês, em específico do CESP. Primeiro, a gente tem ali as hipóteses de perda e suspensão, né? No artigo 15 ali da Constituição, a gente vai tratar que é vedada a cassação dos direitos políticos. Gente, pelo amor de Deus, de 3 mil questões de prova desse assunto, o CESP vai dizer que é permitido. Pode caçar os direitos políticos. Não pode, é vedado expressamente pela Constituição. Cassação, pega aí teu material, vai lá, pega a cassação, risca assim, ó, cassação, risca, é proibido. O que eu posso ter é a suspensão ou a perda dos direitos políticos. Cassação eu jamais vou ter, escreve aí, cassação jamais será permitida. Cassação nunca, cassação never, cassação nunca, jamais, risca. Embaixo você vai colocar, eu posso ter a perda ou a suspensão dos direitos políticos. E aí eu tenho um rol, gente, eu tenho um rol de possibilidades para isso. A gente tem doutrinas que vão dizer que um é perda, que outro é cassação, que é suspensão. Só que vocês têm que
se atentar ao CESP. O CESP, ele considera perda 2 condições. E suspensão as outras 3. Então, escreve aí, numa tabelinha no teu material. Primeira possibilidade é a perda, tá bom? Perda dos direitos políticos. Quando? Por cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado. Então, teve o cancelamento de uma naturalização por sentença judicial transitada em julgado, perda dos direitos políticos. E a outra opção que entra, a outra condição que entra muito em conflito na doutrina é a escusa de consciência. Já tratamos dela ali, né, no artigo 5º, que é a recusa de cumprir obrigação a todos os impostos ou prestação alternativa. O CESP considera a escusa de consciência como perda da naturalização. Perda dos direitos políticos, tá bom? Então, voltando, cancelamento da naturalização por sentença judicial transitada em julgado e recusa de cumprir obrigações a todos os impostos ou prestação alternativa, que é a famosa escusa de consciência, perda dos direitos políticos, tá bom? E a suspensão. Suspensão são os outros casos, que seria a incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os seus efeitos e a improbidade administrativa. Fechou? Brifamos bem isso? Vocês estão cientes que o CESP considera aquelas duas ali como perda, né? E outra coisa, quando vocês forem fazer as questões de prova do CESP, porque, né, já temos a banca, né, minha gente? Não tem que você estar fazendo questão de prova de outra banca. Quando vocês forem fazer as questões de prova do CESP, vocês vão ver que eles focam muito em relação à cassação. Eles falam que é permitida a cassação dos direitos políticos, vimos que não pode, eu só posso ter a perda ou a suspensão. E em relação à escusa de consciência, ele vai considerar como perda, tá bom? Fechou. E esse rol é um rol taxativo, tá? Não posso ter outras opções, outras possibilidades aqui, não. Isso é um rol taxativo trazido dentro da Constituição Federal. Não pode ter outras hipóteses de perda e suspensão dos direitos políticos. É isso aqui, pronto, tá? Em relação ao princípio da anterioridade eleitoral, que é a famosa lei da ficha limpa, que deu pano pra manga até umas horas aí desde 2010, né? A gente tem, gente, o princípio da anterioridade eleitoral, ele tá ali no artigo 16 da Constituição. Deixa eu pegar aqui a minha lei seca pra gente ler junto essa parte aqui desse princípio. Vai abrindo aí a tua Constituição Federal, que se tu não tiver com ela perto aí, tu já tá errado. Eu vou tomar um gole no mate enquanto você procura. Eu já tô com a minha aqui aberta. Vai abrindo aí. Tô te dando um tempinho, vai procurando. Artigo 16. Posso seguir? Já grifa aí na tua Constituição assim, ó. Em frente ao artigo 16 escreve princípio da anterioridade eleitoral. Já escreve aí na frente, tá? Vamos ler junto? Vamos? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação. Até aí tudo bem, né, gente? Uma lei que vai alterar o processo eleitoral, puxa a setinha do lado de lei e tu vai escrever, sabe o quê? Lei complementar. Não pode ser outro tipo de lei, é lei complementar. Então já puxa aí a setinha e escreve lá. Até aí tudo bem. A lei que alterar as regras do jogo, a lei que alterar a bagaceira disso aqui, do processo eleitoral, ela vai entrar em vigor na data da sua publicação. Foi publicada hoje. Dia 13 de maio de 2023, ela vai entrar em vigor hoje, 13 de maio de 2023. Porém, entretanto, todavia, a própria Constituição traz mais uma observação. Vírgula, segue o texto. Não se aplicando a eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Lá em 2010, quando surgiu a lei da ficha limpa, que era uma lei complementar com hipóteses de inelegibilidade, ou seja, era uma lei que alterava o processo eleitoral, queríamos que ela fosse aplicada naquele ano. E todo mundo falou, isso aí, vamos. Justiça Eleitoral falou, bora, aplica isso aí, é isso aí mesmo. Não queremos corruptos no poder. Só que, eu não sei ao certo mês, né? Vamos dar um exemplo, vamos fingir que a gente tá lá em 2010. Saiu hoje a lei, maio. Quando que eram as eleições? Outubro, maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. Tinham 5 meses só para as eleições. O STF falou, epa, menino, que estão querendo rasgar a Constituição. Artigo 16, depois da vírgula.
não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência, ou seja, não é possível a aplicação dela. Então, eu espero que o exemplo tenha ficado claro. Se nós estamos em maio e a eleição é em outubro, eu não posso aplicar. Mas se a gente está em maio e a eleição é em outubro do ano que vem, passou um ano, poderá ser aplicada tranquilamente, beleza? Aqui, em relação, gente, à aplicação da lei, em relação à vigência da lei, né? Que a própria Constituição fala que ela entrará em vigor na data da sua aplicação. A gente não tem aquele princípio da vacatio legis de 45 dias, tá? Então fiquem atentos a isso. Não existe princípio da vacatio legis aqui, será aplicado imediatamente, desculpa, entrará em vigência imediatamente, mas a aplicação a gente vai ter que só se atentar se não tem eleição ali antes de um ano. Se tiver eleição antes de um ano, não aplica, porque tem que ter aquele prazo de um ano. Fechou? Gente, da parte de direitos políticos é isso. Deixa eu ver aqui se no material de vocês tem alguma coisa pra eu falar mais. A gente vai entrar agora em partido político, tá? No próximo bloco. E vamos junto. Tô com vocês. É nós até o fim.